Bem, pessoal, vamos estudar hoje sobre porcentagem. O que é porcentagem? Fazer alguns exemplos e deixar alguns exercícios. A porcentagem nada mais é que uma representação de uma fração cujo denominador é 100, ou qualquer representação equivalente a ela. O porcento, a palavra porcento vem do latim e significa 1 em 100. Logo, proveniente da divisão por 100. Esse é o símbolo que a gente usa depois do número. Ele foi usado primeiramente em 1685, em um guia francês para comerciantes. Então vamos a alguns exemplos para a gente ter mais familiaridade com o conceito de porcentagem. Então, quando você vê 5%, isso equivale ao quê? Equivale a 5 unidades de um total de 100. Quando você faz essa divisão, é o mesmo que 0,05. Aquela ideia de que divisão por 100 você caminha 2 casas para a esquerda. Então, 5% equivale a isso, 7%. Então, vai ser 7 partes de um total de 100. Então, caminha 2 casas, fica 0,07. 14% é o mesmo que 14 partes de um total de 100, que é o mesmo em número decimal que 0,14. Lembrando, caminhei 2 casas, a vírgula está aqui. Caminhei 2 casas, 1, 2, a vírgula está aqui. Caminhei 2 casas, a vírgula está aqui. Vamos continuar. Por exemplo, 40% é o mesmo que 40 partes de um total de 100. Então, é 0,40, que é o mesmo que 0,4. Vamos continuar. 50%. 50% é o mesmo que 50 partes de 100. Eu posso simplificar, posso dividir por 50, que é o mesmo que 1 parte de 2, ou 0,5. Então, quando a pessoa fala, eu tenho 50% de alguma coisa, ela quer dizer o quê? Que ela tem a metade, ou seja, 1 parte de um total de 2. 120%. Então, é 120 partes de 100. Em decimal, vai ficar 1,20. Caminhei 2 casas, 1, 2. Ou mesmo 1,2. Então, essa é a equivalência que a gente tem de porcentagem. O importante é entender que o número por cento representa esse número de um total de 100 partes. 14%, 14 partes de um total de 100. 50%, 50 partes de 100. Lembrando que a gente pode simplificar, então fica mais visível aqui. 1 parte de 2. Por exemplo, 50% de 6 balinhas. 6 balinhas dividido para 2 dá 3. Então, 50% é 3 balinhas. Vamos neste exemplo. Exemplo A. Eu quero encontrar
o valor que corresponde 45% de 60. Existem algumas maneiras de fazer esse tipo de exercício. Eu vou fazer dois exemplos para vocês. Então vamos aqui, duas maneiras para vocês. 45% de 60. Lembrando, primeiro, 45% é o mesmo que 45 de um total de 100, correto? O que você vai fazer? 45% de 60, você vai pegar esse número que você escreveu na forma de fração e vai multiplicar por 60, ok? Então, 45 vezes 60, 2.700. Depois vocês façam as contas. Dividido por 100. Aqui é aquela ideia. Multiplicação de fração. Aqui não tem. Aqui tem 1. Então, esse com esse com esse. Divisão por 100, eu posso cancelar esses dois zeros. Então, ficou apenas 27. Então, 27 representa 45% de 60. O outro método de fazer 45% de 60 é usando a famosa regra de 3. Quais são as grandezas que você tem aqui? Você tem de grandeza a porcentagem, e esse número. Vou colocar esse número como sendo dinheiro. Okay? Então, você sabe que 60, suponha, reais equivale a 100%. Você quer saber quantos reais é 45%? Então, aqui é um X. Como as grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, se a porcentagem aumenta, o dinheiro aumenta, então é uma regra de 3 simples, direta. Então vamos aqui. Vai ficar 100% sobre 45% igual a 60 sobre X. Esses porcento você pode retirar só para não ficar carregando muito. Então ficou 100 sobre 45 igual a 60 sobre X. Então você tem, na verdade, uma equação do primeiro grau. Eu já expliquei isso. O que você vai fazer? Você vai fazer a multiplicação cruzada. Então vai ficar 100 vezes x, então vai ficar 100x de um lado, do outro lado 45 vezes 60. Vou apagar aqui, porque não teve espaço. Então ficou 100x igual a 45 vezes 60. Então, ficou 100x igual a 45 vezes 60, a gente viu que deu 2.700. Se o 100 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então fica x é igual a 2.700 dividido por 100. 2.700 dividido por 100, dois zeros, corta aqui e aqui, então ficou 27, que é a mesma resposta fazendo a multiplicação do 45 sobre 100 vezes o 60. Então, fica a critério de cada um usar o método que acha melhor. Ou pode ser a multiplicação da fração pelo número, ou usando a regra de 3. Vamos continuar. 80%
é o mesmo que 80 dividido por 100. Então, vai ficar 80 por 100 vezes 28. Lembrando, multiplicação de fração, aqui é o mesmo que tem 1, não é? Então, esse por esse, 80 vezes 28, 2.240, dividido por 100. Divisão por 100 é só caminhar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, 1, 2. Então, é o mesmo que 22,40 ou 22,4. Esse aqui é muito necessário, não é? Ou se não, no mesmo exercício, observe que quando você fez 80 sobre 100, você poderia já simplificar aqui para diminuir as contas. Então, ficaria 8 de 10. Se você tivesse feito 8 sobre 10, que é uma fração equivalente, vezes 28, você teria 8 vezes 28, 224, dividido por 10, que daria 22,4, que é a mesma resposta, observe aqui. Então, fica a seu critério de simplificar ou não. É mais fácil você simplificar antes da multiplicação, que fica números menores, mas o resultado é o mesmo. Vamos agora nesse exercício daqui. 3,5% é o mesmo que 3,5 dividido por 100. Então, você vai fazer 3,5 dividido por 100 vezes 650. Quando você fazer 650 vezes 3,5, você vai achar 2.275 dividido por 100. Lembrando, por que 100? Porque aqui é o mesmo que T1, e é esse com esse, e esse com esse. Divisão por 100, duas casas para a esquerda. Então, fica 22,75. Então, 3,5% de 650 equivale a 22,75. Vou pedir para cada um de vocês fazer o exercício usando a regra de 3. Essa parte é de vocês. Tem que dar os mesmos valores. A quantia de R$21 corresponde a quanto por cento de 140? Vamos, nesse exercício, usar a regra de 3. Quais são as grandezas que a gente tem? A gente tem a porcentagem como uma grandeza e o dinheiro como a segunda grandeza. Então, dinheiro e a porcentagem. Então, R$140 é o todo, então ele equivale a 100%. Eu quero saber quantos por cento, então, x embaixo de porcentagem. Quantos por cento equivale a 21 de 140? Então, eu quero saber quanto é R$21 de um total de 140. Então, vamos aqui. Como as grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, se uma aumenta, a outra aumenta, temos que 140 dividido por 21 é igual a 100 dividido por x. Não vou carregar a porcentagem para só não carregar as notações. Então vamos aqui. Como equação do primeiro grau, multiplicação cruzada. 140 vezes x, então fica 140x igual a 100 vezes 21. 100 vezes 21. Então você tem 140x igual a 2.000
e 100, quando você fazer a multiplicação. Multiplicação por 100, só colocar 2 zeros no final. O 140 está multiplicando o x, que é o que eu quero descobrir, então vai passar dividindo. Fica 2.100 dividido por 140. Quando você fazer essa divisão, você vai encontrar o x igual a 15, que é o 15%, que é a alternativa D. Vamos então nesse último exemplo. João comprou uma TV à vista e obteve um desconto de 6%. Sabendo que a TV custava R$ 980, quanto João economizou pagando à vista? E quanto João pagou pela TV? Então vamos responder as duas perguntas. Primeira pergunta: quanto João economizou? João economizou 6%. 6% do quê? De 980. Então, 6% de 980 é a resposta do primeiro exercício. Então, vamos fazer a conta. 6% é o mesmo que 6 sobre 100, vezes 980. Lembrando que aqui é o mesmo que ter 1, multiplicação de fração. Então, 6 vezes 980, quando você fazer a conta, vai dar 5.880, dividido por 100. Divisão por 100, duas casas para a esquerda. Então, ficou 58,80. Ou seja, quanto que João economizou? Ele economizou 6% de 980, que é 58,80. A segunda pergunta: quanto João pagou pela TV? Então, é basicamente uma subtração. Você tem, a TV custava 980. Se ele teve um desconto de 58,80, basta fazer essa subtração, correto? Então, quando você fazer a subtração, você vai encontrar 921,20. Ou seja, na prática, com desconto, João pagou R$ 921,20.